Meus irmãos, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós vamos começar uma série de exposições sobre a glória de Cristo e vamos observar nesse texto um ensino importante sobre o estado de glória e a glória da encarnação do Verbo. Então nós vamos ler do verso 1 ao 5º, depois nós vamos ler o versículo 10, posteriormente nós vamos ler o versículo 14. João, capítulo 1, do 1 ao 5, depois versículo 10 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é santa, é profunda, é majestosa, e pedimos que nesta noite o Senhor ilumine o nosso entendimento para pisarmos nessa terra santa e estudarmos acerca da pessoa gloriosa e bendita de Cristo. Estamos prestes a observar ensinos muito profundos de coisas que aconteceram na eternidade passada e de coisas que aconteceram na encarnação do Verbo e que permanecem. Que essas verdades alcancem nosso coração e transformem esses corações. A minha oração, Senhor, é que aqueles que estão aqui entendam claramente o que será pregado, que não fique dúvidas para eles o que será exposto. Tem misericórdia de mim, que irei comunicar a tua palavra, que o Senhor abra os entendimentos, abra os corações para receber a tua palavra, que haja solo bom nesta noite, para que a semente caia e dê fruto e cresça. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Este é um período do ano que consensualmente se comemora o Natal. É um período em que a cidade está iluminada. É um período em que nós estamos mais sensíveis às coisas espirituais e pensamos mais nas coisas de Deus. É um período em que nós aguardamos, nossas crianças esperam esse período ansiosos para poderem decorar a sua árvore de Natal. Elas gostam das luzes que colocamos nas nossas casas. Elas escutam estudos domésticos sobre o advento de Cristo. Elas se preparam para uma cantata de Natal todos os anos na nossa igreja. É um período feliz, é um período que nós rememoramos com alegria. Mas nós precisamos sempre pontuar, frisar, sublinhar, apontar, elencar a importância desse período em termos bíblicos, ou melhor, a importância do fato que esse período comemora em termos bíblicos. Jesus não nasceu em dezembro, nós precisamos saber disso claramente. Mas o que importa é que ele nasceu. Esse é um fato indiscutível. Jesus é um personagem histórico e não há mais nenhum argumento em termos honestos, em termos de história, em termos de filosofia ou em termos de teologia, que venham a desmontar a crença cristã da existência histórica de Cristo. Cristo existe. Cristo pisou nessa terra. Então nós devemos lembrar, nesse período, da encarnação de Cristo como Filho de Deus, não apenas como um homem sábio, um guru, um rabino, ou qualquer outro tipo de ensinador, como um profeta que veio ao mundo. Jesus era muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que alguns dizem. Jesus não foi um revolucionário, embora o seu ensino tenha causado grande revolução no seu tempo, no sentido do que era salvação, de quem era Deus, de como Deus estava agindo
na vida daquele povo de Israel. Então, em primeiro lugar, nesse período, nós temos a oportunidade de lidarmos com certos textos próprios a respeito deste assunto. Certos textos próprios a respeito da vinda de Cristo. Esse período nos leva a compreendermos mais claramente, sistematicamente, o que o Espírito Santo ensina nas Escrituras a respeito da vinda do Verbo de Deus, como diz João, o Verbo de Deus é Cristo. Em segundo lugar, temos a oportunidade de aprender sistematicamente, não apenas sobre a doutrina, mas sobre eventos e suas aplicações, as aplicações da obra de Cristo à nossa vida particular e às nossas vidas como igreja de Deus. Em terceiro lugar, tais sermões sobre Cristo, sobre o verdadeiro sentido do Natal, também são direcionados àqueles que não conhecem a graça de Deus, que ainda não sabem quem é o Deus Salvador manifesto em Cristo Jesus, que são trazidos à igreja pelos irmãos para escutarem os sermões, para aprenderem mais de Cristo e reconhecerem de fato quem é o verdadeiro Natal. Não nos enganemos, o Natal não está na ceia que fazemos, o Natal não está na árvore que enfeitamos, o Natal não está nas luzes que acendemos, o Natal não está nas músicas que cantamos, o Natal é Cristo. Ele nasceu, ele veio para nos salvar, para salvar pecadores dos seus pecados. Hoje nós vamos observar um ensino profundo das Escrituras sobre a glória de Cristo, hoje e nos demais domingos de dezembro. Hoje nós vamos observar a glória de Cristo na sua pré-encarnação, ou no seu estado eterno, ou seja, antes dele vir ao mundo, antes dele nascer, Cristo existia, Cristo é eterno. O que acontece no seu nascimento é uma vinda, um advento, uma manifestação de Cristo entrando no tempo humano, entrando na cultura dos homens, no espaço humano, nascendo numa nação pequenina. O Filho de Deus nasce em uma nação muito pequena, vive humildemente para nos ensinar muitas coisas sobre a vida eterna. Aquele Rei de toda a glória, portador de toda a majestade, vem e é posto numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam. Ele não teve um berço de ouro, ele não teve nem aqueles ninadores eletrônicos que nós temos hoje, né? Ele não teve nenhum privilégio, mas nós fomos alcançados por um grande privilégio, a salvação que vem através não apenas do nascimento, mas da morte. Quando nós pensamos no nascimento de Cristo, nunca podemos nos esquecer da morte. Mas nós precisamos começar este sermão conceituando o que é glória. Quando nós estamos falando da glória de Cristo, o que é que nós queremos dizer com isso? O que é glória? Antes de lidarmos diretamente com o texto que nós lemos, precisamos então definir essa palavra e o que ela significa no texto bíblico. Glória é uma palavra de origem latina, que significa fama. A fama que alguém tem. Lembram-se da calçada da fama, onde o nome dos artistas eram postos? Remete, nesse sentido latino, remete à grandiosidade, ao reconhecimento de alguém muito importante, ao sucesso daquela pessoa. Esse é um entendimento latino, que basicamente está muito próximo do nosso entendimento moderno a respeito de glória. Precisamos, no entanto, olhar para o texto bíblico, a princípio o texto hebraico do Antigo Testamento e depois o texto grego do Novo Testamento, para sabermos o que a palavra significa nesses contextos. No Antigo Testamento, a palavra para a glória é ikabod, que significa peso. Isso tem a ver com o caráter de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa palavra aparece como doxa. Doxa. Que temos aí uma evolução no conceito, então, desde o que temos no Antigo Testamento. A palavra no Novo Testamento também se refere a isso, mas se refere também a esplendor. Se refere, de alguma forma, à luminosidade.
que está ligado ao conceito de santidade. Isso faz muito sentido quando nós observamos o sentido dessa palavra e observamos o que João está dizendo aqui. A glória de Deus reflete seu caráter, a sua essência. A essência de Deus está basicamente na sua bondade e na sua santidade. Todos os outros atributos de Deus são derivados desses atributos, da santidade e da bondade de Deus, ou estão profundamente relacionados com esses atributos. Deus é santo, e isso é um atributo divino que concentra todos outros e vários atributos, como justiça, como ira, como imutabilidade, como perspicuidade, que é clareza. Deus é claro no ensino da sua palavra. A bondade de Deus também é importante ser conceituada de acordo com o que pensamos ser a glória de Deus, porque a bondade de Deus manifesta-se como um atributo moral que demonstra misericórdia, graça, paciência e amor. Então, bondade e santidade demonstram o que é a glória de Deus. Nós vamos ter um sermão daqui a alguns domingos sobre a transfiguração de Cristo. E nós vamos ver como essa questão da glória também tem uma relação profunda com a ideia de luz. O apóstolo João fala muito de luz. Ele descreve um dito de Jesus quando Jesus diz que é a luz do mundo. Então, nessa série de sermões, nós vamos observar a glória de Cristo em sua encarnação, em sua mediação, em sua transfiguração, em sua ressurreição e em sua ascensão. Será uma série de sermões importantes para nós aprofundarmos a nossa consciência de quem é Cristo. Observemos, portanto, a glória de Cristo na sua encarnação. Isso é ensinado claramente pelo apóstolo João no versículo 14, o último versículo que nós lemos. Veja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Do versículo 1 a 3, nós temos o prólogo do Evangelho. No prólogo, João menciona o estado de glória de Cristo. Onde está isso? Veja o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ideia de era aqui é uma ideia de ser. Ser. Se refere a tempo passado, eternidade passada, mas se refere também a ser. Cristo era Deus, ou seja, ele tinha a natureza divina. Então, os primeiros versículos mostram que Cristo não foi criado, ele não é uma criação de Deus, ele é parte da divindade. Aqui nós aprendemos também que Deus se mostra, se revela como um Deus que não é apenas uma pessoa, mas um Deus que é mais de uma pessoa, porque o texto está dizendo que Jesus é Deus. Assim como mais à frente no Evangelho de João, o texto vai dizer que o Espírito Santo também é Deus. Cristo, portanto, não passou a existir. Cristo não veio à existência no tempo. Cristo é autoexistente, ele é eterno. Não foi criado, como dizia Atanásio, ele estava no princípio com Deus. Então ele é criador, ele não é criatura. O versículo 3 nos diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O texto mostra claramente aqui Cristo como criador. Tudo foi feito por ele. Nada existe sem ele. Cristo, antes de encarnar, estava no seu estado absoluto de glória. Nós não temos muitos textos das Escrituras que falam sobre esse período, porque o texto se concentra mais na encarnação de Cristo, na sua morte e ressurreição, na sua ascensão e na sua volta. Mas esse texto nos mostra que Cristo está com o Pai desde toda a eternidade, como Deus de Deus, luz de luz. Cristo é eterno. Nisso consiste a sua glória, o seu esplendor, a sua santidade, a sua graça, a sua divindade. A glória de Cristo consiste nos seus atos poderosos, como diz o versículo 3, nos seus atos criadores. Dele provém a vida para toda a criação, inclusive para a minha vida e para a sua vida. A sua vida só é possível porque Cristo é um glorioso Criador. Você só está aqui por causa de Cristo que criou você.
Por isso, Jesus, repito, não é um ser criado. Jesus não é um espectador também da criação. Jesus é criador, ele é protagonista, ele é autor, ele é seu originador, assim como é o Pai e o Espírito Santo. A glória de Cristo aponta para a vida biológica, mas a glória de Cristo também aponta para a vida espiritual. Cristo é mostrado nesse capítulo como o criador da vida biológica e da vida espiritual. Nós vamos ver isso observando as palavras que João usa, escolhidas de modo muito especial. Veja o versículo 4. O que é que diz? Você pode ler comigo? A vida... Muito bem. A palavra vida que João usa aqui no grego não é bios, que dá origem à biologia ou à vida biológica. A palavra que João usa aqui é zoe. Isso faz muita diferença no que João está dizendo, porque João não está apontando apenas agora Cristo como o Criador de todas as coisas, a natureza. João está apontando para Cristo como alguém que dá vida espiritual. A vida humana não é limitada ao tempo, ao espaço, nem à estrutura biológica que ela tem. A vida humana é um conjunto de realidades, física e espiritual. A morte acontece categoricamente quando essas duas partes do ser humano se separam. Quando a parte espiritual se separa da física, então nós temos morte. Vida aqui é chamada por João de bios. A vida estava nele. A vida espiritual estava nele. Assim como a vida física provém dele, absolutamente. Há uma operação total de restauração na vida do pecador arrependido nos seus pecados, contida nesse versículo. Cristo é aquele que pode dar vida espiritual ao pecador morto. Assim como Cristo deu vida física a toda a criação. No versículo 5, nós vamos observar uma outra coisa aqui interessante. O texto diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Observe aqui que João vai trabalhando o conceito de vida e de luz de modo aproximado. Vida e luz para João são a mesma coisa, embora as palavras ilustrem coisas diferentes da realidade salvadora de Deus. Deus vai acomodando a sua linguagem, a nossa linguagem, para nós entendermos a mensagem do Evangelho. Então, no versículo 5, temos vida, luz que resplandece nas trevas. Trevas aqui precisa ser explicado pela palavra que João usa. A palavra trevas aqui é, de fato, escuridão, escotia. Esta palavra está no contexto de ignorância das coisas divinas. Escuridão ou trevas aqui significa literalmente isso. Um indivíduo, uma criatura que está num estado de escuridão. Mas essa escuridão também está relacionada, no grego, à perversidade da natureza humana. O homem é perdido, ele é ignorante, ele está num estado de perversidade que resultará em condenação. O curso dessa perversidade, o curso dessa ignorância espiritual o leva à condenação. Por isso que mais à frente, Jesus vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é libertador, não no sentido educacional, em termos intelectuais, mas o conhecimento da verdade no sentido espiritual. A luz de Cristo, como mostra João aqui, então, prevalece contra essas trevas da ignorância e da malignidade do coração humano. Quando acontece a conversão de um pecador, isso é um sinal, ou melhor, isso é uma mensagem que Cristo venceu essa ignorância e essa perversidade do coração. Cristo triunfou sobre essa terra rebelde contra ele, contra esse reino inimigo que é o coração do pecador sem Deus. A luz resplandece nas trevas, ou seja, ela brilha. A luz dissipa a escuridão, ela torna-se evidente. A ideia aqui é tornar a mente clara. Quando Cristo converte um pecador, a mente dele é iluminada, como diz Paulo, iluminada pelo Espírito Santo. Meus irmãos e amigos,
O peso da majestade de Cristo implica em sua soberania, governo sobre todas as coisas e na sua criação, e também na salvação de pecadores, na mudança do status desse pecador. Agora, de inimigo, ele passa a ser filho de Deus. A glória de Cristo aqui é demonstrada em seu poder de criar o mundo e de criar um novo coração, criar uma nova vida espiritual, de persuadir os relutantes a admitirem que Jesus é o Salvador de todos os homens. Isso é claramente demonstrado no verso 12 e 13 desse mesmo capítulo. Veja o que o texto diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas, de acordo com o contexto, como é que esse indivíduo, ou aqueles indivíduos que João está mencionando no verso 12, podem receber o Filho de Deus? Só quando a escuridão da ignorância e da perversidade é dissipada. Não é uma resolução do próprio coração humano por si mesmo. Cristo abriu o entendimento, Cristo clareou, a luz brilhou no coração escuro e na mente entenebrecida do pecador. A glória de Cristo é mostrada aqui como aquele que entra e destrói a escuridão. Isso é conversão. A graça de Deus transforma a ignorância espiritual agora em desejo de conhecer a Deus. Vamos para o versículo 10. Veja só. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veja como é interessante aqui. A encarnação é um ato divino. Cristo encarna, ou seja, ele torna-se carne. Aquela pessoa divina que existe desde toda a eternidade, torna-se ser humano por uma obra realizada milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Foi então o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, gerado no ventre de Maria. João nos diz que essa encarnação manifesta três coisas: verdade, graça e glória. Isso aqui é importante, porque agora estamos falando da glória da encarnação, da glória da humanização de Cristo. Embora haja humilhação quando Jesus encarna, há também glória nessa encarnação. O caminho para a salvação dos pecadores, então, é apontado por João. Jesus veio, Jesus pregou, mas aqueles não o conheceram. Como eu disse às crianças, o conhecer aqui, a palavra aqui é muito importante, porque ela significa entender, perceber, viver em uma união íntima. Essa palavra, na sua equivalência hebraica, se relaciona à união de um homem e uma mulher em casamento. Quando eles se unem e se conhecem, serão os dois uma só carne. Então eles se conhecem profunda e intimamente. O texto, quando diz que não conheceram a Cristo, é porque não tiveram conhecimento íntimo de Cristo. Quando o texto nos diz aqui, no verso de número 10, algo importante, o verbo estava, isso significa que Jesus esteve presente fisicamente no mundo, mas o mundo aqui, os homens, especificamente os judeus, não receberam. Não conheceram, não desejaram, não tiveram um relacionamento salvador com Cristo. O versículo aponta em duas direções, irmãos, que viram mais à frente uma única via. O Criador do mundo não foi conhecido por sua criação. O Criador do mundo não foi conhecido por suas criaturas. Que pena. Você conhece o Salvador do mundo? Você conhece o Criador de todo mundo? No coração, na alma. Ele transformou sua vida. Ele converteu você dos seus pecados. Ele perdoou os seus pecados. Quando nós olhamos então agora para o verso 14, lemos João dizendo que o Verbo se fez carne, ou seja, ele humanizou-se e ele habitou. A palavra aqui habitar é construir uma tenda, ela significa isso em grego. Tabernacular, construir uma cabana. Ele veio e habitou entre nós, cheio
de graça e de verdade. Uma superfície completamente coberta é a ideia da palavra cheio, de graça e de verdade. A ideia de um copo transbordante, de uma jarra transbordante, de algo tão cheio que aquele recipiente não consegue conter. A ideia de cheio de graça e de verdade é exatamente essa. Não havia falta de nada no que tange a graça e a verdade. Então aqui, João está apontando Cristo como a maior expressão da verdade e da graça de Deus num mundo de ignorância e perversidade. A solução para este mundo não está na mudança do seu governo. A solução deste mundo não está no crescimento da educação. A solução deste mundo está em entender que Cristo veio para dissipar a ignorância espiritual, para dissipar a perversidade no coração humano. A cultura humana pode aumentar, a ciência pode se multiplicar e pode avançar ainda mais. Na verdade, o texto bíblico diz isso, que a ciência se multiplicará. As tecnologias ainda vão avançar muito, mas quanto mais avanço nós temos, mais corações deprimidos, mais pânico, mais ansiedade, mais suicídios. Essa é a realidade do nosso mundo. Nós não temos um crescimento científico e tecnológico promovendo mais felicidade, mas mais tristeza e desespero. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Porque a fonte da felicidade humana não está na produção da cultura realizada pelas mãos humanas. A única fonte da felicidade humana está naquele que dissipa a ignorância e a perversidade. Como haverá felicidade com a maldade presente? Mas talvez você possa pensar, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu trato todo mundo bem, eu pago meus impostos, eu ajudo os pobres. Isso não faz diferença nenhuma se você não tem Deus. Isso só promove no seu coração uma autopromoção de que você é uma boa pessoa. Mas o texto bíblico nos ensina que você não é uma boa pessoa, ainda que você faça atos bons em termos sociais. O texto diz que o seu coração é escuro. Ele é ignorante acerca de Deus e ele é perverso. O profeta disse: enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Veja só, quando João fala aqui da glória, vimos a sua glória, a palavra que ele usa é doxa, que refere-se à magnificência de Cristo, ao esplendor de Cristo, à perfeição absoluta de Cristo, à graciosidade poderosa de Cristo. Aí João diz: nós vimos isso na encarnação, nós vimos isso nele, ele cheio de glória, cheio de verdade. Nós vimos diante dos nossos olhos. Jesus era um judeu comum. Se você espera um homem muito bonito nos padrões pós-modernos que nós temos, se você espera um homem como Absalão, a Bíblia diz que ele era bonito. Se você espera um homem como Saul, que a Bíblia diz que era bonito, e a Bíblia testemunha deles, né? Dizendo que eles eram formosos. Davi, a Bíblia não diz que Jesus era formoso. A Bíblia diz que ele não tinha qualquer beleza. Que coisa, né? O que tinha nele que atraísse os homens? O que é que Deus queria mostrar aos homens? Não que a beleza que importa é interior. A verdade do texto não é essa. A verdade do texto não é essa. O que Deus queria mostrar era a verdadeira beleza. A verdadeira beleza está em Deus. Porque a verdadeira beleza envolve verdade. A verdadeira beleza envolve graça. A verdadeira beleza envolve glória. Não apenas fama, mas a glória santa de Deus, o peso dessa santidade. Na primeira epístola, no capítulo 1, verso 1 e 2, João diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela demos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai,
e nos foi manifestada. A ideia de manifestada aqui é de aparecer. A ideia é da alvorada, do sol nascendo. Essa glória do Verbo foi manifestada aos apóstolos e manifestada a todos que creem em Cristo, pela fé. Um testemunho real, físico, histórico e testemunhal foi dado com a encarnação de Cristo. Vamos aprender algumas lições quanto a isso. Em primeiro lugar, os judeus não conheceram este Cristo, que é a luz que brilha, que resplandece. E você tem conhecimento desse Cristo? Essa verdade do Evangelho resplandece em sua mente e em seu coração? Ao ouvir nessa noite esse sermão, cabe a você reconhecer Cristo como Salvador de sua vida. Cabe a você reconhecer que seu coração está em trevas e ignorância e que Cristo apenas pode salvar-te dos teus pecados. Ele te chama para a vida. Ele te chama para a luz. Ele te chama para que você saia de sua cova de pecado. Ele te chama para que você saia do calabouço da ignorância. Ele te chama para que você saia do analfabetismo da sua alma. Em segundo lugar, não vemos a glória de Cristo encarnado como João viu diante dos seus olhos, pessoa física, mas vemos a glória de Cristo descrita nas páginas do Evangelho, nas páginas das Escrituras. Por isso não temos imagens de Cristo no nosso templo, porque para nós o que demonstra a glória de Cristo diante dos nossos olhos está registrado nas Escrituras. Ao conhecermos a história bendita do Evangelho, a história da salvação, que é uma história de luz, de luminosidade, que resplandece em nossas mentes e nossas almas. Cristo brilha mais do que as luzes das nossas casas e das nossas árvores de Natal. Cristo brilha mais do que as nossas praças na cidade. Cristo brilha mais do que o sol ao meio-dia, porque a sua luz é a verdadeira luz, é a verdadeira fonte. Então, servir a Cristo não é abraçar loucura e fanatismo religioso. Servir a Cristo, em primeiro lugar, é ser encontrado pela luz. Não é a busca pela luz, mas é a luz me achando na minha escuridão. Ser transformado por Deus, ser transformado pelo Evangelho, ser amado e cuidado pelo Senhor, ser vivificado é ser achado pela luz, é ser iluminado pelo Evangelho da graça. Isso resultará numa vida diferente. Uma vida com Cristo no centro. Uma vida que considera Cristo a coisa mais importante nessa terra. Cristo é o centro da vida do cristão. Não são mais seus sonhos, não são mais seus planos. É Cristo. E todos os seus planos, todos os seus sonhos estão encabeçados por Cristo. Esta é a verdade que você precisa abraçar. Cristo. Cristo é o maior tesouro do coração humano. Ele é o seu tesouro. Ele é o seu tesouro. Ele é a pérola de grande valor para você. Cristo é o sentido da vida. Ele é o sentido para a sua vida? Ou você tem buscado sentido em vários outros lugares? Em vários outros dispositivos? Ou você tem buscado sentido e felicidade em várias outras coisas? Em eventos, em entretenimento, em música, em cinema? Se você tem Cristo, você entende até que o consumo dessas coisas tem um significado diferente. Não que não vamos consumir mais, na verdade nós consumimos, mas um filme é visto por nós de modo diferente, uma música é escutada por nós de modo diferente, a apreciação artística para nós é agora desfrutada de modo diferente, porque Cristo iluminou o nosso entendimento. Cristo é a bonança das tempestades, das tormentas das nossas almas. Cristo é o porto seguro, Cristo é vida de vida, luz de luz. Cristo é paz. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado nesta noite pelo culto que prestamos a Ti. Pedimos que esta palavra penetre em nossos corações,
transforme nossas mentes. Obrigado, Senhor, por esta noite preciosa. Seja glorificado em nosso meio, pelo que cantamos, pelo que oramos, pelo que é pregado e pelo que é ouvido na pregação. Converte corações a Ti, Senhor, é a nossa oração. Converte-nos a Ti, seremos convertidos, como disse o profeta. Santifica-nos pela verdade da Tua palavra, é a nossa petição. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.